Olá, hoje nós falaremos sobre morte presumida sem decretação de ausência. É aquela morte lá descrita no artigo 7º do Código Civil e que trata da possibilidade de ser declarada a morte em decorrência da alta probabilidade de determinada pessoa ter efetivamente falecido, tá? Lá no artigo 7º, que eu vou ler agora para vocês, só para a gente poder compreender e deixar clara essa situação, ela vai ocorrer lá e ela pode ser declarada se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Isso está no inciso 1º, tá? No inciso 2º, ele diz lá, alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. E no parágrafo único do artigo 7º vem dizendo assim, ó, a declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Mas quando é que vai acontecer, né, essa morte presumida? Quais são essas probabilidades? A exemplo que a gente tem utilizado no momento contemporâneo é justamente lá a situação das Torres Gêmeas, né? Lembra lá do Osama Bin Laden nos Estados Unidos, que vieram com aquele com um avião, né? E eles toparam lá com as Torres Gêmeas e o que se verificou foi que muitas pessoas, antes mesmo que elas tivessem sido atacadas, as pessoas verificaram as situações, né, ali na segunda torre, começaram a fazer selfies, enviar mensagens via WhatsApp ou outros tipos de mensagens para algumas pessoas das suas famílias e diziam, olha, eu estou na torre e eu não consigo descer. Ou até mesmo posterior aos ataques das torres, haviam pessoas que tentaram se salvar, descer pelas escadas, né? E não conseguiram no meio do caminho, pegou fogo, né? A torre e as pessoas acabaram por falecer e aí, infelizmente, muitas delas não foram encontradas. Essa morte presumida, ela vai ocorrer quando eu não tiver lá, né, o corpo, eu não tiver a possibilidade de verificar que efetivamente aquela pessoa faleceu. Então, daí a necessidade de presumir-se que essa pessoa, em decorrência de não haver, né, ou da inexistência de um corpo para poder enterrar, velar, enfim, ser declarada essa morte. E neste caso vai ser presumida porque a probabilidade dessa pessoa ter falecido em algum evento ou numa guerra, e a exemplo lá das Torres Gêmeas, a probabilidade é muito grande de que isso tenha ocorrido. Vamos pensar que lá dentro do horário, né, em que as torres foram atacadas, determinada pessoa acabou de enviar uma mensagem para alguém de sua família ou algum conhecido, enfim, dizer, olha, as torres estão sendo atacadas e eu estou aqui. E neste momento, vamos pensar que é uma mensagem de áudio, né? Eu escuto, eu ouço realmente que as torres estão sendo atacadas naquele momento. Então, ali a probabilidade, ainda que não haja o corpo, né? Eu não tenho os restos mortais daquela determinada pessoa, o resultado ou as chances deste falecimento ter ocorrido efetivamente são bem grandes, tá? Então, esta é a situação, essa é a condição em que se determina a possibilidade de ser declarada a morte presumida. E aí, diferentemente do que nós tratamos lá quando falamos da necessidade da declaração de ausência, na declaração de ausência eu não tenho efetivamente uma situação fática que me leva a crer, né? Ou a ter certeza, não a certeza absoluta, mas aí uma alta probabilidade da existência daquele falecimento, tá? Lá na morte presumida com a necessidade de declaração de ausência, eu tenho que percorrer toda aquela via crucis tratada no próprio Código Civil para poder declarar, olha, a pessoa faleceu, né? Em decorrência do seu sumiço. O exemplo que nós utilizamos naquela aula foi justamente a questão, né, do que normalmente se via, que era vou comprar o cigarro e nunca mais volto, justamente essa situação, tinha que esperar, aguardar alguns prazos para que isso fosse declarado, tá? E aqui na morte presumida sem declaração de ausência, eu não preciso de toda aquela formalidade, todas aquelas condições, abertura de sucessão provisória, por quê? Porque aqui a probabilidade
de determinada pessoa haver falecido efetivamente é muito alta, é muito grande, tá? Então vamos lá, a gente já falou sobre a probabilidade, sobre a desnecessidade de ser declarada a ausência, e eu vou ter lá uma situação, só para poder pacificar aqui, né, o entendimento, é uma desnecessidade de aguardar este período justamente por quê? Porque as chances de sobrevivência em determinada situação, elas são mínimas. Lá no World Trade Center, né, a pessoa que estava lá, se ela se sumiu o corpo, eu não tenho restos mortais, havia naquela situação possibilidade de alguém se manter vivo? A sobrevivência ali era mínima, né? Porque as hipóteses ali, ou a situação era gravíssima. A situação que aquelas pessoas estavam vivendo ou vivenciando, tá? Então, quando tiver extremamente provável a situação de morte de quem estava em perigo de vida, essa seria a situação ou a razão que me leva à possibilidade de ter declarado a morte presumida sem que seja feita a declaração de ausência, por conta da extrema probabilidade de morte, tá bom? Então, eu vou fazer esse requerimento de declaração de morte presumida. Aqui no próprio parágrafo ele vem dizendo 2 anos após esgotadas as buscas, né? Vocês perceberam que lá no World Trade Center, durante algum tempo, durante um período bem grande, ficaram verificando, né? Eles tentaram fazer exame de DNA para poder efetivamente ter os restos mortais e caracterizar, olha, fulano faleceu, tanto é que eu encontrei aqui os restos mortais de fulano de tal. E uma vez não sendo encontrado, depois que foram esgotadas e lá se fez um memorial das pessoas que possivelmente haviam falecidos, né, em decorrência da probabilidade, esgotaram as buscas, e aí esgotando as buscas, o que aconteceu, pessoal? Todos, né, ou a maioria, quem fez o requerimento, teve lá a declaração de morte presumida. Aqui no Brasil, além, né, desse exemplo lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem, né, a situação de Brumadinho. Então, qual é a questão e a possibilidade de termos aí a declaração da morte presumida sem a declaração de ausência? O que se verificou foi uma enxurrada de lama, né, e inclusive algumas pessoas que estavam ali no refeitório, que foi... Que infelizmente foi submerso por lama, existiam algumas pessoas que estavam almoçando. E aí foi verificado lá no Departamento de Recursos Humanos daquela determinada empresa que alguns funcionários que desapareceram e que foi impossível, né? Porque aí tinha ali o corpo que já se desfaz com uma facilidade muito grande e ainda tinha lá um volume de líquido muito grande e um estado de deputração, né? Para poder apodrecer o corpo era muito fácil, então a probabilidade de saber quem era quem, e até mesmo pela mistura de corpos que se tinha, era difícil fazer o exame de DNA e saber o que era de quem, porque teve ali uma perda de material genético também, e esse foi justamente o problema. Então eles verificaram quem estava naquela zona, né? Ou possivelmente pudesse estar naquela determinada zona, no caso do refeitório da empresa lá em Brumadinho, e eles fizeram um requerimento com base nesta circunstância ou nesta situação fática de que eles estavam naquele momento no horário de almoço e verificaram a escala de quais seriam os funcionários que estavam se fazendo valer do seu horário de almoço naquele lugar que era efetivamente o refeitório, tá? E aí, por esta razão, foi possível ser declarada lá a morte presumida, e nesse caso, sem decretação de ausência. Por quê? Porque a probabilidade de morte de quem possivelmente estava lá naquela área do refeitório era muito grande, tá bom? Então, essas seriam as situações da decretação da morte presumida, da morte presumida sem a decretação
da ausência, tá? Então, essa sentença que fixar ali a morte, ela vai fixar uma data provável do falecimento. Neste exemplo que nós utilizamos, nos dois exemplos, né? Tanto lá do World Trade Center quanto de Brumadinho, a data possível ou provável do falecimento são justamente os eventos ocorridos, né? No caso lá do World Trade Center, o momento, o dia, né, em que foram atacadas as Torres Gêmeas, e aqui no Brasil foi justamente no momento em que a gente teve lá a erupção, né, da lama em Brumadinho, tá bom? Diante dessa situação aí surge mais um problema, né? Nós falamos da morte natural, falamos da morte presumida com declaração de ausência ou decretação de ausência, e agora da morte presumida sem a decretação de ausência, tá? E surge o problema lá do falecimento juntos, né? Acabei de dar o exemplo para vocês da situação de Brumadinho. Só que vejam, existiam famílias que trabalhavam no mesmo lugar, tá? Então, ali no momento do falecimento, do provável falecimento no refeitório por conta da lama lá em Brumadinho, existiam pais de família, mãe e pai neste caso, que possivelmente, provavelmente, faleceram juntos, tá? Ou seja, no mesmo dia. E daí aqui é interessante a gente saber, dependendo das circunstâncias ou das condições, quem foi que faleceu primeiro, né? Será que é possível saber? Será que eu tenho essa condição? Porque a partir do momento em que eu descubro quem morreu efetivamente primeiro ou depois, eu posso ter aí uma modificação total do que, galera? Justamente da questão da partilha de bens. Olha que importância que faz. Às vezes falar, mas tanto faz, né? Quem morreu antes, quem morreu depois. Não tanto faz, não. A gente tem aí algumas regras a serem seguidas de acordo com a nossa legislação, e a gente precisa saber se determinada pessoa faleceu antes ou faleceu depois, para poder dizer de forma clara e precisa quais são as ordens, né, da vocação hereditária ou as ordens das partilhas necessárias que se deve fazer, tá? E para isso a gente tem lá no artigo 8º do Código Civil que vai tratar justamente sobre a questão da comoriência. O que é a comoriência, né? A comoriência, eu vou ler para vocês o artigo 8º, que é o que vai expressar e o que vai determinar, tá? O artigo 8º do Código Civil diz assim: se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes procedeu-se aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. E aí, como é que eu faço isso, né? Qual é essa situação de comoriência? Então, a gente tem que imaginar primeiro que aqui eu tenho um falecimento de duas ou mais pessoas na mesma ocasião, tá? Então, eu preciso, neste caso, não sabendo precisar, né, de forma segura e tranquila, quem faleceu primeiro, eu vou ter lá uma presunção de que eles faleceram simultaneamente. E daí é onde surge o problema, tá? Eu vou colocar para vocês no sistema dois exemplos, tá? Duas situações onde essas pessoas faleceram em momentos distintos e a razão, né, do porquê, para ficar mais claro quando eu inserir no sistema essa... Não é uma atividade, é só para poder ser feita uma análise por vocês e imaginarem essa situação, tá? E aí o que eu tenho lá também, né? O exemplo que eu vou utilizar, um acidente de carro, né? Um casal sem filhos, só para vocês imaginarem a consequência lógica disso. Num casamento, no comunhão parcial de bens, tá? Se eu sou casada e eu não tenho filhos, o que vai acontecer, pessoal? Não tendo filhos, os meus herdeiros necessários são os meus ascendentes, tá? O meu pai e a minha mãe. E uma vez que eu venha a falecer, o que eu tenho lá? O meu pai e a minha mãe tendo a possibilidade de me suceder, de receber aí a partilha de bens, tá? Se eu tenho filhos, pessoal, exemplo, se eu tenho filhos, os meus filhos, eles são os meus herdeiros, tá? Só que vamos imaginar que num acidente de carro que tenha o marido, a mulher,
tá? E os filhos. Vamos pensar que nesse acidente todo mundo faleceu, todos. E eu não sei quem faleceu primeiro ou faleceu depois, tá? Vamos imaginar que todos faleceram, os meus pais são vivos e os do meu cônjuge também, do meu marido no caso, tá? Se eu faleci primeiro, tá? Aqui eu tenho a sucessão para os meus filhos, tá? Vamos pensar que os meus filhos são maiores e têm filhos também, tá? Então, o que vai acontecer? Eu faleci, os meus herdeiros, os meus filhos que eram os meus herdeiros, eles sucederam, receberam aí cada qual a sua legítima em decorrência do falecimento. E aí os filhos desses meus filhos que estão vivos, tá? Eles seriam aí os herdeiros desses bens, tá bom? Neste exemplo. Agora vamos imaginar que eu tenha lá uma outra situação, que eu tenho, não, meus filhos não têm filhos, tá? E eu tenho mãe. Vamos pensar que eu faleci primeiro, os meus filhos faleceram posteriormente. Aqui os meus bens passaram para os meus filhos, e aí os herdeiros dos meus filhos que não têm filhos, que são crianças ainda, seria obrigatoriamente o meu marido, tá? Ou no caso, o pai dos meus filhos, tá bom? Vamos pensar que faleceu eu, o meu marido e os meus filhos, também, todos, tá? Então, qual seria aqui a situação? Se eu faleci e os meus filhos herdaram, porque eles faleceram depois de mim, tá? Eles receberam aqui os bens. E uma vez os meus filhos falecendo também, é o meu marido que vai receber aí, né, a herança de todos, e os pais do meu falecido marido, no caso, do pai dos meus filhos, no caso dos meus sogros, né, que vão receber aí a herança, tá? Então, olha a importância que eu tenho aqui de saber quem morreu ou não primeiro, né, para que não haja aí a situação de falecimento simultâneo, porque eu preciso descobrir quem é que vai receber essa herança, tá? Então, não preenche os requisitos lá do 1798, que se requerer, né, a sucessão de pessoas nascidas ou já concebidas, que seria uma situação do 1798 que eu vou ler para vocês agora. Vamos lá, diz assim, ó: legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão, tá? Então, essa seria a situação. E aí, o que eu tenho? Uma presunção que só tem lugar na hipótese de ser impossível identificar aqui a situação do pré-morto também, tá? Eu preciso saber quem é o primeiro que morreu, por isso que a gente chama de pré-morto, tá bom? E aí, eu preciso lá da necessária prova científica de quem morreu, para principalmente derrubar essa situação de presunção, né, de quem morreu primeiro ou depois, não bastando aí a prova testemunhal para que seja levada a efeito a sucessão legítima lá descrita no artigo 1829, que diz assim, ó: a sucessão legítima defere-se na seguinte ordem: aos ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado com o falecido em regime da comunhão universal, ou na separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Inciso 2º, aos descendentes em comorência com o cônjuge. Inciso 3º, ao cônjuge sobrevivente. E o 4º, aos colaterais, tá? Então, aqui eu preciso descobrir se existe um pré-morto, primeiro que morreu, para eu poder fazer aqui, né, dar a César o que é de César, ou melhor dizendo, trazer ali a ordem da vocação hereditária de acordo com que as coisas ocorreram efetivamente, ou melhor dizendo, de acordo com que a morte tenha ocorrido efetivamente, tá? Eu vou ler aqui para vocês essa situação, esses dois exemplos práticos, né, para a gente poder entender a situação, a necessidade, o porquê lá de saber sobre a comoriência, tá? Então, primeiro, vivenciando a questão, tá? Exemplo prático. Para afastar a comoriência. Resumo histórico primeiro. A viúva Meira era casada há 2 décadas com decujos pelo regime da comunhão universal de bens, com quem sempre conviveu até a morte deste. Tiveram 3 filhos que estavam vivos e eram adolescentes na ocasião da morte trágica do pai.
O casal possuía um considerável patrimônio, a briga aqui, né? E entre outros bens, uma casa de alto padrão destinada ao lar conjugal, onde o de Cujus residiu até a sua morte com a família. O de Cujus é o falecido, tá? Anotação número 1. O acidente ocorreu não por culpa do falecido. Entretanto, no evento fático, também ocorreu a morte simultânea de seu quarto filho, menor impúbere, legítimo e legalmente reconhecido, porém, sem convivência com a família conjugal. Isso significa dizer que ele é um filho lá, né, fora do casamento. Ainda que ciente deste fato, fruto de uma relação extraconjugal, a mãe deste filho morto também estava no veículo acidentado, porém sobreviveu aos ferimentos. Então vamos lá, esse cara que faleceu, ele tinha uma família com 3 filhos e a sua esposa. Só que ele faleceu no momento em que ele estava com a amante e com um filho dessa relação extraconjugal, que é filho, tá? No Código Civil atual, a gente não tem mais distinção de filho bastardo, não existe isso não. Filho é filho, independentemente de onde veio. Registrou, é filho, tá? E com o filho eram residentes e domiciliados numa das propriedades rurais do de Cujus, sendo essa propriedade rural em questão considerada a de maior valor, aproximadamente 25% de todos os bens do casal. A mulher, mãe do menino morto, era empregada do de Cujus nesta propriedade rural, mantendo vínculo empregatício lá na CLT em cargo administrativo. Anotação 2. Existência de um testamento válido e pela forma autorizada na lei, em que o de Cujus, que é o morto, em manifestação de vontade, deixava noticiada a propriedade rural, uma fazenda com porteiras fechadas para este quarto filho, lá da relação extraconjugal, existindo, porém, cláusula com 3 hipóteses condicionais, em síntese a saber. E aí, resumindo as condições da doação, tá? Se o doador falecer, primeiro que o filho donatário, o filho que vai receber, a este se destinará em sua totalidade a fazenda identificada, com todos os bens. Se o pai falecesse, primeiro que o filho que vai receber, esse quarto filho aí, que é o filho da relação extraconjugal, para ele ficava a fazenda com todos os bens. E com tudo, porteira fechada, com cláusula de usufruto vitalício em benefício da mãe deste filho, tá? Que era justamente a amante. B. Se o donatário falecer primeiro que o doador, no caso, o filho falecesse primeiro que o pai, ficará revogado e sem efeito algum o presente testamento. Em decorrência da comoriência entre doador e donatário, o pai e o filho, o imóvel em questão ficará em sua totalidade, incluindo todos os bens que a compõem para a mãe do filho bastardo, né? No caso não é bastardo, mas do filho da relação extraconjugal. E ficará revogado e sem efeito algum o presente testamento se esta não estiver viva. Parágrafo 1º do testamento. Parte dos semoventes dessa fazenda, tanto quanto os bastem, deverão ser vendidos para a quitação da rescisão do contrato de trabalho da mãe, né? Bem como todas as verbas trabalhistas que porventura existirem em relação à beneficiária e à empresa do de Cujus, do falecido, devendo ser homologada em juízo. Anotação 3. Situação processual, testamento válido, inventário regular, tramitação, todas as partes devidamente representadas. O esboço da partilha nessa fase processual estavam assim, Total dos bens do casal, 100%. Para a legatária, 25% dos bens do casal, ficando a fazenda com porteiras fechadas e quitação de suas verbas trabalhistas por força do testamento válido. Letra C e parágrafo, com um saldo de 75% restante, meação de 37,5% dos bens do casal destinado aos herdeiros, aos filhos, divididos em partes iguais. Indignada pelos fatos, neste caso, né, pelo conteúdo do testamento válido e pela divisão da herança e desrespeito à meação que pretendia contrariar, no caso aqui, a esposa, né, ingressou com a ação. E aí a interessada que portava no momento do contrato preliminar apenas os recortes, né, que no caso é a esposa, dos jornais que noticiaram o acidente, uma cópia do boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, tá? Que no caso aqui era uma fita
cassete contendo a reportagem exibida na televisão sobre o acidente e uma fita cassete contendo a gravação da notícia telefônica ou radiofônica, né? Ao vivo dizendo assim, do local do acidente, feita por um repórter da região, e dizia: analisados nada mais a contribuir. Entretanto, na fita cassete continha uma declaração importantíssima para ser explorada. E mais precisamente quando a repórter entrou no local do acidente, ao vivo, na programação daquela emissora de rádio e expressou aos ouvintes, resumindo, da seguinte maneira: acidente grave, com 2 vítimas fatais e uma hospitalizada. Identificava-os, né, todas as pessoas, diziam os nomes, tudo certinho. E concluía: o cadáver da vítima criança, somente agora há pouco foi retirado das ferragens e vai ser transportado para o necrotério da cidade tal, onde já está o corpo de seu pai. Identificou lá o nome do senhor, né? E concluiu dizendo: segundo informações dos socorristas, este, que no caso seria o pai, foi retirado das ferragens agonizando e morreu no caminho, antes de dar entrada ao hospital. Isso significa dizer que o pai morreu depois do filho, tá? Isso significa dizer que o filho faleceu antes, tá? Essa preciosa informação foi o ponto de partida para, após um longo trabalho, constituir um conjunto probatório inequívoco e conclusivo, com a realização inclusive de exames periciais. E finalmente, contrariada a comoriência, provada a premoriência, no seguinte sentido, de que a criança morreu e depois o pai morreu depois, não foi simultaneamente, tá? Aqui no caso lá da nossa anotação, o que aconteceu é que a herança estava sendo partilhada e dividida, pensando-se, imaginando-se que tinha ocorrido lá a morte simultânea dos dois, mas de fato isso não aconteceu, o que ia prejudicar sobremaneira quem, pessoal? A esposa, tá bom? Então, por outro lado, foi o desfecho dos autos do inventário, se não vejamos. O testamento foi considerado válido, a eficácia da letra B noticiada e, por consequência, foi homologado uma nova partilha, tá? Apresentada no seguinte sentido: meação de 50% do total dos bens do casal, quer dizer que a esposa agora, ao invés dos 37%, ficou com 50%, porque ela estava revoltada. A parte disponível correspondente aos outros 50% foi repartida aos 3 filhos herdeiros necessários em partes iguais. O filho morto não deixou descendentes. Interessante, né? Olha a importância. Eu queria trazer para vocês só a importância aqui da comoriência, tá? Porque a gente pensa, morreu, não tem problema nenhum. Pra que eu preciso saber, né? Quem faleceu antes ou quem faleceu depois? É importante sim, tá? Daí aqui uma razão de eu demonstrar a vocês. Eu vou deixar lá no sistema, no portal da universidade, essa historinha aqui para poder facilitar, né? Talvez eu tenha me feito aí muito rápido nos esclarecimentos e nas explicações, e daí para vocês poderem analisar essas questões, tá? Fiquem com Deus, para a aula de hoje é isso, e eu espero vocês a semana que vem. Até mais, pessoal.